Respira fundo, torcida celeste. O que parecia transferência certa virou reviravolta no Cruzeiro. Fagner, alvo de holofotes e boatos, quebrou a lógica e optou por permanecer. Bastidores ferveram, propostas chegaram, telefonemas ecoaram, porém a resposta chocou cartolas. O vestiário vibra, a comissão ganha fôlego, e a lateral direita mantém dono com sangue competitivo. Quero entender quem convenceu, quais cláusulas pesaram e por que essa escolha muda o elenco agora. Fica comigo, porque a virada que ninguém previu pode redefinir metas, titularidade e a próxima janela. Antes de mais nada, respira fundo e vem comigo. Se você ama o Cruzeiro e quer receber, em primeira mão, os bastidores que ninguém conta, já se inscreva agora no nosso canal de notícias do Cruzeiro. Ative o sininho e deixe o like, porque hoje tem informação quente, virada de roteiro e uma decisão que mexeu com a cabeça de muita gente no país inteiro. Faça isso agora, porque a atualização que vamos trazer pode redefinir conversas de vestiário, mexer com o humor da arquibancada e interferir diretamente no planejamento das próximas semanas. Preparado? Então segura firme, porque a história que parecia caminhar para um lado ganhou contornos inesperados. E por incrível que pareça, a resposta estava na frente de todo mundo, só que pouca gente enxergou. Tudo começou quando uma pergunta dominou a mesa do bar, o grupo da família, a rádio no carro e a resenha do trabalho. Afinal, o que aconteceria com Fagner? Havia quem garantisse retorno imediato ao antigo clube, quem cravasse um novo empréstimo com opção de compra e até quem apostasse em rescisão. Em paralelo, circulavam bastidores sobre lesão, aquela mesma sofrida na Copa do Brasil, após dividida que travou sua sequência justamente no melhor momento. Alguns apostaram que seria algo simples, sem necessidade de cirurgia. Outros diziam que o prazo escorregaria mais do que o esperado. Em meio a versões, uma peça virou o xadrez da lateral, o surgimento relâmpago de um jovem que abraçou a oportunidade. Acelerou a disputa interna e obrigou a comissão a reorganizar prioridades. Sim, estamos falando de Cauã Moraes contratado junto ao Atlético Paranaense, que entrou, mostrou personalidade contra Flamengo e depois encarou o Sport como titular, chamando a responsabilidade e entregando competitividade quando o cenário exigia maturidade. Essas informações foram publicadas no Lance e em portais esportivos que acompanharam de perto a estreia e a evolução do garoto, algo que na prática, reposicionou a balança da posição. Enquanto isso, a atualização mais sensível, e que muitos preferiram ignorar, trazia um ponto crucial. A recuperação de Fagner não avançava no ritmo ideal. O boletim extraoficial ecoava entre setoristas e perfis especializados e o apito veio com assinatura. Segundo o repórter Samuel Venâncio, o processo estagnou em determinado momento, mantendo o atleta no departamento médico por mais tempo que foi imaginado. O Bolave Brasil detalhou esse cenário, citando inclusive o choque inicial da dividida e a ausência de previsão concreta de retorno aos gramados. Ou seja, por mais que as expectativas fossem otimistas, a fisiologia impôs limites e o imediato virou incógnita. É aqui que a narrativa ganha virada que deixou a torcida em estado de alerta. Você deve lembrar, começaram a surgir versões paralelas sobre o que aconteceria ao fim do empréstimo. Um colunista nacional falou em retorno automático. Outro trouxe a tese de que havia vontade conjunta para estender a relação. Em meio a isso, um fato público e verificável serviu de âncora. O vínculo é por empréstimo até dezembro, com os clubes mantendo conversas de avaliação conforme o cenário clínico e o planejamento da próxima temporada. O All Sport noticiou o desejo do Corinthians em ter o lateral de volta, mas ao mesmo tempo trouxe que naquele recorte Cruzeiro e atleta viam com bons olhos a continuidade, deixando o assunto na mesa para decisão ao término do acordo. Ou seja, nada de precipitação, nada de improviso. Planejamento, contexto e análise de custo-benefício. Só que vem o detalhe que muita gente ignorou, e ele muda a interpretação de tudo. Diante da situação clínica da competição interna aquecida por Cauã Moraes e da necessidade de segurança defensiva para a reta final, a conclusão de quem está dentro do dia a dia é pragmática. O Cruzeiro não pode abrir mão de estabilidade em uma faixa do campo tão sensível. William, experiente e decisivo, precisa de uma reserva que entregue intensidade sem queda brusca. Cauã oferece vigor, mas carece de lastro em jogos mais pesados. Wagner, quando liberado, acrescenta leitura, posicionamento e bola calada. Atributos do tempo valoriam. Em suma, nesse momento, o que dá sustentação à temporada é manter o tabuleiro como está. Nem solução mágica nem pânico, o conjunto reequilibra a rota. Essa leitura está embasada no noticiário recente que expôs o que pé lesão mais oportunidade para Cauã mais prudência da comissão.
com menções no lance, na Itatiaia e matérias que acompanharam a timeline do lateral. Mas e a manchete? Cadê? Calma. Antes, um parêntese indispensável, houve também quem publicasse que a devolução ao clube de origem estaria em pau. De fato, alguns portais e colunistas registraram essa possibilidade. Porém, ao cruzar as informações, percebe-se que boa parte dessas sinalizações dialoga com cenários hipotéticos, condicionados ao desfecho clínico e ajustes de folha. O MUMBH, por exemplo, conversa sobre o futuro do atleta em caso de não evolução plena, enquanto o Olave Brasil sustentou que a recuperação seguia sem previsão concreta em determinado momento, algo que manteria o status de indefinição. Ou seja, alternativas existiram e seguem existindo, mas até agora, nenhuma foi formalizada como ponto final. Agora sim, o centro da notícia que enlouqueceu as arquibancadas e incendiou as mesas redondas. Fagner surpreende os céticos e permanece onde está no Cruzeiro, mantendo o foco em recuperar-se completamente dentro da toca e cumprir o compromisso até o fim do empréstimo. Com avaliação coletiva ao término do acordo. Não há atalho, não há corda bamba, não há cortina de fumaça. Há um plano. O que parecia inclinar o pêndulo para a decisão precoce virou compromisso com o processo interno. Tratamento, recondicionamento, retorno progressivo e monitoramento em conjunto com o staff do clube. O impacto prático. Estabilidade no ambiente, clareza de funções e uma disputa saudável pela lateral, onde cada peça tem papel definido. William como referência e liderança. Cauã como projeto com minutos relevantes. As bases dessa conclusão estão distribuídas no que o UOL reportou sobre o desejo do atleta e do Cruzeiro pela continuidade, no que o Lancer e a Itatiaia publicaram sobre o crescimento de Cauã, e no que o Bolave Brasil destacou sobre a etapa da recuperação. Um mosaico que, quando juntado, aponta para a manutenção do cenário. Tem mais. Essa escolha mexe em 3 frentes estratégicas. A primeira é o vestiário. Ao sinalizar calma, o Cruzeiro reduz ruído e foca na execução semanal. Jogador lesionado precisa de ambiente protegido para ganhar confiança. Elenco precisa sentir que cada etapa tem dono e prazo. A segunda é a tática. Com 2 perfis disponíveis, experiência e agressividade, Leonardo Jardim ganha repertório para alternar comportamentos conforme o adversário. A terceira é a financeira. Evita-se gasto emergencial com reposição e preserva-se a margem para investir em setores prioritários na próxima janela. Em outras palavras, a decisão de ficar como está não é acomodação, é planejamento puro. E como a gente sabe? Porque o pacote de informações publicado por veículos diferentes converge nessa leitura. Sem pirotecnia. O torcedor quer transparência. A comissão quer controle. A diretoria quer coerência. Essa tríade explica por que a manutenção do arranjo atual virou a jogada mais inteligente do tabuleiro neste momento. E o que esperar daqui para frente? Primeiro, uma linha do tempo que respeite o corpo do atleta. O histórico mostra que quando está inteiro, Wagner entrega. O Cruzeiro sabe disso. A pressa costuma ser inimiga do desempenho e o clube não trabalha com atalhos. Depois, uma competição interna que faz bem ao grupo. Cauã, por exemplo, já provou que pode decidir microduelos na recomposição, com fôlego para repetir intensidade em jogos cheios de transição. Esses relatos apareceram nas coberturas das partidas contra Flamengo e Sport e nos comentários pós-jogo. Por fim, um diálogo aberto com o clube detentor dos direitos, que acompanhará cada etapa com interesse lógico, como noticiado pelo UOL. Ao final do empréstimo, números, relatórios e projeções falarão mais alto do que qualquer impressão do momento. E é exatamente assim que se constrói elenco forte de forma sustentável. Talvez você esteja se perguntando, por que isso chocou tanta gente? Simples, porque nos acostumamos com resoluções instantâneas, anúncios relâmpago e frases bombásticas sem lastro. Quando surge uma decisão que parece normal, continuar, tratar, competir e reavaliar ao final, muita gente acha morno. Só que no futebol de alto nível, o morno é justamente o que evita incêndios. Ao optar por preservar a espinha dorsal, segurar a euforia e blindar quem ainda não está pronto para 3 jogos em sequência, o Cruzeiro mostra algo que tem sido raridade. Método. E método, aqui, quer dizer objetivos claros, etapas definidas e responsabilidade compartilhada. O noticiário de base confirma essa rota. Revolução do jovem. Precaução com quem se recupera. Conversa permanente entre as partes e, principalmente, foco na tabela e nos desempenhos. Agora é a sua vez de participar. Você concorda que a permanência no contexto atual é a jogada mais inteligente?
Acredita que com Fagner recondicionado, William sólido e Cauã crescendo, a lateral direita vira um ativo competitivo para a reta final? Na sua opinião, o clube deve negociar extensão ao término do empréstimo ou devolver a atleta ao fim do vínculo? Comente aqui embaixo. Queremos ouvir você. E claro, reforça o convite. Inscreva-se agora no nosso canal de notícias do Cruzeiro. Ative as notificações para não perder nenhum capítulo e deixe sua opinião sincera. Hoje trouxemos um panorama completo, com créditos claros às fontes que publicaram as informações. UOL, Lance, Itatiaia e Bolave Brasil. E amanhã voltaremos com mais atualizações exclusivas. Porque aqui a gente informa sem ruído, com ritmo, contexto e responsabilidade. Se inscreve, ativa o sininho e fala com a gente. Essa decisão muda o seu ânimo para os próximos jogos?